Olá, meus amigos, meus irmãos do Caminho de Luz de Bertioga, essa casa maravilhosa que nos recebe, nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. E eu sou profundamente grata a toda a equipe, a vocês que estão aí do outro lado, por essa oportunidade de falar em Jesus. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los para uma oração, para uma prece de início. Aqueles que quiserem se sentirem mais à vontade, fechem os olhos. Então elevemos os nossos pensamentos, os nossos corações, receptivos às bênçãos emanadas pelo nosso Pai. O nosso Pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. Jesus, nosso Mestre, modelo e guia. Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual, as equipes espirituais e o irmão Ismael, mentor da casa. Somos profundamente gratos dessa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas juntos. Em nome do Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 25, Buscai e Achareis. Ele é dividido em 3 tópicos, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, olhai as aves do céu e não vos canseis pelo voo. Vou ler só os itens 1 e 2. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Segundo o modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Esses 3 tópicos se completam, se relacionam. Muito interessante. E o mais engraçado é que é um capítulo pequeno, mas que traz inúmeras informações e orientações preciosíssimas para o nosso processo evolutivo. E não tem instrução dos espíritos. Estranho, né? Sabe por quê? Porque esse capítulo é um convite ao trabalho, é um convite ao progresso, à evolução. E esse trabalho de progresso e evolução moral cabe exclusivamente a nós. Claro, a espiritualidade dá toda a sustentação, tudo o que precisamos. Mas é um trabalho nosso, que só nós temos que fazer. É um capítulo pequeno, como dissemos, mas há de se fazer muitas leituras, muitas reflexões, muitos estudos sobre ele e colocá-lo em prática, que é o mais importante. E não se trata de um trabalho material. Lógico, a lei do progresso, a lei de trabalho, também tem esse objetivo, mas não é o objetivo maior. No início do item 1, nós temos 3 verbos: pedir, buscar e achar. No pedir, nós percebemos que Jesus, nosso Mestre querido, nos ensina que nós devemos pedir. Nos ensina inclusive a orar, nos dando de presente aquela oração magnífica que é o Pai Nosso, tão pequena e tão perfeita. E ele diz que mesmo que Deus saiba muito antes das nossas problemáticas, das nossas necessidades, é importante nós fecharmos o nosso coração como um quarto em segredo e ali, humildemente, pedimos auxílio a Deus. E Ele nos dará essa força e essa coragem para continuarmos a caminhar. Então o pedir é muito importante. Depois o buscar. Buscai e achareis. Nós temos que trabalhar, ir atrás, ir ao encontro de, com muito esforço e muito boa vontade. Porque só buscando que acharemos. Até tem um ditado popular: quem procura acha, né?
nós acharemos aquilo que necessitarmos de acordo com o nosso merecimento, a nossa capacidade, o nosso potencial no tempo de Deus. Muito bem. Essas colocações são simples, né? Nós já sabemos de tudo isso. Mas ficam dúvidas. Será que nós sabemos pedir? Será que aquilo que buscamos nós realmente acharemos? E será que o que pedimos e achamos é o que realmente necessitávamos? Então são perguntas interessantes. E Jesus nos afirma: pedi e obtereis. Nós temos que pedir, mas não aquelas petições equivocadas que caem numa rotina cega e nós acabamos, pedindo bobagens. Vamos esclarecer isso um pouco mais. Lá no Novo Testamento existe uma passagem bem interessante que é dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, o mestre Jesus estava com seus 10 apóstolos à procura de mais 2 para completar, Tiago e João. Eles eram filhos de Zebedeu. E a mãe deles, Salomé, chegou aflita perto de Jesus e Jesus disse: o que você quer? E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus olhou os rapazes e aquela mãe e disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam prontamente: claro, podemos. Então Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Ou seja, ele estava afirmando que eles seriam aceitos e trabalhariam com ele. Mas o assentar-se, um à minha direita e outro à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, entenderam a mensagem e ficaram indignados. Deixa eu continuar aqui. Então Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Muito bem, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, exatamente como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós percebemos aqui que o pedido daquela mãe não foi um pedido desrespeitoso. Foi um pedido equivocado. Ela se ajoelhou perante Jesus e pediu pelos filhos. Todas as mães, de um modo geral, querem o melhor para os seus filhos. E ela achou que eles teriam honra, poder, fama. Mas não era exatamente isso que o trabalho com Jesus representava. O objetivo da tarefa de Jesus era muito mais dignificante do que honras e poder. E os apóstolos perceberam a incoerência do pedido daquela mãe. Então, olha o cuidado que nós temos que ter quando nós pedirmos. Nós não vamos nos enganar, pedir coisas absurdas. Eu quero um carro novo, eu quero um vestido novo, eu quero... Não, temos que pensar naquilo que pedir, porque aquilo deve estar de acordo com a nossa real necessidade e a nossa realidade. Buscai e achareis. Enquanto encarnados, muitas vezes nós nos vemos aflitos e desesperados numa correria absurda em busca de uma coisa que nós nem sabemos o que é. E aí nós perdemos a nossa saúde física, mental, espiritual, o nosso equilíbrio emocional. Deixamos aquilo que realmente vale a pena de lado. Será que essa correria insana, essa busca desenfreada por coisas materiais é tão importante assim? Será que vale a pena nós nos afastarmos tanto daqueles que amamos, de nós mesmos e do lado espiritual? Nós temos que lutar pelos nossos interesses, sim, interesses materiais, mas com tranquilidade, com serenidade, porque essa busca pelos interesses naturais
materiais está de acordo com a lei de progresso, com a lei de trabalho, que são leis divinas e devem ser respeitadas. Mas tudo feito dentro da serenidade e do cuidado. Do cuidado. Esse é o verdadeiro achado. Então, que nós procuremos pedir a Deus, a luz do Cristo a nos iluminar, porque aí teremos forças para buscar e achar o verdadeiro reino de Deus que está dentro de nós. Batei e abrir-se-vos-á. Para que as portas sejam abertas, nós temos que bater ou abrir com a chave, mas é um trabalho que nós temos que fazer. Então, nós temos que fazer a nossa parte, não esperar que tudo caia dos céus ficando de braços cruzados. Porque se nós não fizermos a nossa parte com força, com determinação, com coragem, com esforço, em todos os setores da nossa vida, realmente nós não vamos ter aproveitamento dessa encarnação que é bendita, que é uma bênção para nós. E engraçado, nessa época de pandemia, infelizmente, ouvimos muito pessoas dizendo: ah, não, para que máscara? Pessoas próximas, familiares, amigos. Eu tenho fé, Deus vai me curar, Deus vai me ajudar, eu não vou pegar esse vírus, se é que ele existe. Realmente, essas colocações nos deixaram extremamente preocupados, né? Nós não estamos aqui para encher a espiritualidade de petições bobas, absurdas, incoerentes, ou esperar que a espiritualidade trabalhe para nós. Não, é um trabalho nosso. Nós estamos aqui para aprender, para trabalhar e nos esforçarmos muito, dentro das nossas possibilidades, não deixando nada para depois, nada para amanhã. É o hoje. O hoje é muito importante. E aí Jesus completa: porque todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Dias atrás, conversando com uma amiga, nós percebemos que quando os corações, as mentes, estão ligados, conectados ao mais alto, as coisas acontecem, as mensagens vêm, o encorajamento vem de algum lugar. Que possamos manter os nossos corações serenos e prestar atenção, porque Jesus fala conosco. Ele pode falar conosco até por mensagens de WhatsApp, mensagens dignificantes, é óbvio, por um artigo que você lê, uma revista que você pega, um amigo que fala com você. Ele fala conosco, mas para isso nós devemos estar conectados. Então as portas da nossa casa mental se abrem e nós vislumbramos luz, esclarecimento. Aquelas ideias que nós falamos assim: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Claro, porque o seu coração estava aberto e receptivo. Agora, se existe uma coisa que nós podemos pedir sem medo, é força. Força para que nós saibamos servir a Jesus da melhor forma possível. Viver essa bênção que é a nossa vida da melhor forma possível. Seguindo as leis divinas, claro. E o discernimento. O discernimento para que nós possamos tomar as decisões certas, resolver os nossos problemas, transformá-los em aprendizado e retirar de todo o mal o bem possível, todo o bem possível. Então, é muito importante sabermos pedir. Muitos pedem cargos, coisas materiais, mas o que realmente temos que pedir é a força e a coragem ao Pai, para buscarmos a cada dia o reino de Deus e as coisas do Espírito, porque dessa forma acharemos o caminho para conquistarmos as virtudes tão explicadas
pela doutrina à luz e tão necessárias para que as portas da regeneração abram para todos nós. Então, como dissemos anteriormente, esses 3 tópicos se interrelacionam. No segundo item, olhai as aves do céu, essa metáfora é perfeita para os momentos que estamos vivenciando, essa época de pandemia. Vejam, quando o Mestre nos afirma para nós sermos como as aves e os lírios do campo, porque eles não se preocupam com o que vão comer, o que vão vestir, como será o dia seguinte. Porque de uma certa forma é como se eles soubessem que existe um Pai, um Criador, que tudo provê. E eles acordam felizes, os pássaros. Apesar de eu não ter esse mar maravilhoso aqui ao lado, nós temos uma garagem dos ônibus CMTC. E nós temos a bênção de ver as maritacas pela manhã, como se estivessem acordando felizes e louvando a Deus por mais um dia. E elas saem voando por todo o bairro, é muito lindo de acompanhar. Elas louvam a Deus e agradecem por mais um dia e voltam aos seus ninhos e ali começam a trabalhar. No final da tarde elas fazem a mesma coisa, como se agradecessem a Deus por mais um dia e vão descansar. As aves são exemplos da natureza que nós deveríamos seguir. Isso não significa que, quando Jesus afirma que cada dia tem o seu cuidado para serem como aves e flores, enfim, ele não diz de modo algum, como muitos céticos ou incrédulos acreditam, que não é para trabalhar, não é para se esforçar, muito pelo contrário. Ele estimula ao trabalho, ele estimula ao progresso. Mas ele, ao mesmo tempo, evidencia que nós não precisamos nos desesperar, nos matar, entre aspas, buscando de forma desenfreada coisas que nem precisamos. E aí nós vamos agredir o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo perispiritual, espiritual, colocando de lado às vezes nós mesmos, a nossa família, o espírito, como nós já dissemos. E para quê? Tudo o que nós precisamos é daquilo que nós já temos. O teto, a mesa com a comida, graças ao bom Deus, farta, as vestes, nós temos tudo. Por quê? Nós acordamos, vamos ao trabalho e voltamos. Mas nós não precisamos nos desesperar em conseguir tantas coisas supérfluas. Adiantou tanta correria, tanta compra, tanta coisa. E de repente, um vírus invisível, democrático, porque ele pega a todos que estiverem despreparados. E aí todos tivemos que largar nossos trabalhos, nossos afazeres e ficarmos em casa. O princípio foi complicado. As pessoas não se adaptavam. Passaram uns dias, nós começamos a limpar nossas casas, organizar as nossas gavetas e aí começou o processo. Eu falo isso pensando em nós. E aí nós percebemos quantas coisas nós guardamos à toa. Quantos papéis, quantas roupas que nem sabíamos que tínhamos. Para quê? Para que tudo isso? Essa pandemia, como nós dissemos anteriormente, é realmente um mal terrível que nos assola, mas nós temos que extrair desse processo todo o bem possível. Então nós aprendemos a ter paciência, a aproveitar mais aqueles que convivem conosco dentro de casa, a conhecer as pessoas melhor,
a cantar, a brincar, a dançar, a olhar para o céu e ver a natureza. Quantas coisas! Por que nós nos estressávamos tanto, tanto, para de repente, como diz meu filho, do nada, vem esse vírus e nos prende, a todos, sem exceção. Mas, como cristãos espíritas, nós temos a tecnologia que nos ajuda muito. Nós podemos nos conectar desde as primeiras horas da manhã, já com Manhã com Jesus e começando o dia com Jesus, que é muito diferente do que já acordar desesperado para o trabalho, para as coisas, sem nos preocuparmos em pelo menos agradecer a noite que dormimos. Quantos corações foram e são consolados por mensagens de encorajamento? Então essa pandemia, apesar do mal que ela causa, das perdas que nós tivemos de amigos, de entes queridos, de empregos, ela, de uma certa forma, ajudou-nos a ter mais fé. Quando víamos pessoas nas janelas cantando para as outras, comemorando o aniversário da outra, encorajando para que tivessem ainda mais fé. Isso é fé. E a esperança de dias melhores, da cura que com certeza virá. E da caridade. Pessoas se movendo dentro de casa, confeccionando máscaras, distribuindo coisas de alguma forma. Então houve uma mobilização, onde os 3 pilares da doutrina espírita e da fé cristã, fé, esperança e caridade, foram revigoradas. E finalmente, no terceiro item, não vos canseis pelo ouro, o mestre nos ensina a respeitarmos as crenças alheias. Voltando à questão da tecnologia, todos nós, cristãos, evangélicos, espíritas, católicos, enfim, unidos em oração, às vezes ao mesmo tempo, virtualmente, mas pedindo a cura, pedindo força, pedindo coragem a Deus, que é exatamente aquilo que nós falamos que temos que pedir. Até os nossos animais finalmente estão sendo motivo de preocupação e de orações e vibrações também. Porque quantos animais ficaram abandonados pelas ruas, sem um alimento, sem nada, ainda em situação pior do que antes. Então esse vírus trouxe algo de bom. Sim, extrair o bem, todo o bem possível do mal. Então, meus irmãos, estamos juntos. Vamos vencer essa batalha. Já vencemos batalhas ainda piores se estudarmos a história. E agora nós temos a doutrina espírita a nos dar esse conforto, esse chão, essa luz. Então que nós possamos vencer com muita fé, muita esperança e muita caridade. Porque pedindo a Deus, alguém vai achar essa cura e nós vamos ficar profundamente agradecidos por conseguirmos passar por tudo isso de cabeça erguida e com o coração e o espírito cheios de muita paz e muito amor. Que assim seja e que Deus possa cobrir a todos nós, a todos vocês de muitas bênçãos. Obrigada pela paciência, obrigada pelo carinho e pela oportunidade de trabalhar em nome de Jesus. Paz e amor a todos vocês.